Olá, minhas amigas, meus amigos. Estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, para juntos fazermos mais uma reflexão para nossa meditação, porque o Senhor Deus, Ele é um Deus que sempre está conosco, e um Deus que não nos desampara, é um Deus que está comigo, está com você a cada dia, a cada instante. Amém? Minhas amigas, meus amigos, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para, junto com vocês, refletir mais um pouquinho do motivo e efeito das aflições que muitos cristãos passam. Quando eu digo cristão, não só de evangélico. Hoje mesmo eu estive vendo um vídeo de um bispo de uma determinada igreja que não é evangélica. E eu admirei tantas palavras que ele trouxe, admirei forma de expressão. Eu recebi no íntimo da minha alma, porque eu sentia o Espírito Santo falando na boca daquele bispo. Ele ainda disse assim: se tirarem a minha vida, as palavras que saíram da minha boca não cairão no chão e não ficarão vazias, ecoarão para os séculos. Oh, glória a Deus, que fé linda! Então, meu amigo, minha amiga, cristãos é aquele que crê em Jesus Cristo como o único que pode solucionar os nossos problemas, o único que pode nos salvar, nos dar forças e estar conosco. Eu admiro muito um determinado pastor, o qual eu sigo ele se determina apóstolo, e ele tem uma modo, um costume de chamar todo mundo, meus irmãos, fulano de tal, minhas irmãs, fulano de tal. Ele fala em todas as fé cristãs que existem. E muita gente critica ele por causa disso. Eu não. Eu admiro, porque eu prefiro chamá-los, vocês, meus inscritos, vocês têm visualizado meus vídeos, como amigas e amigos, porque se você não fosse uma amiga e você não fosse um amigo de Cristo, quando eu digo meus amigos e minhas amigas de Cristo, porque você nunca vai ser amigo de uma pessoa que você não conhece. Você me vê aqui pelo vídeo, mas quem conhece a sinceridade do meu coração é o Senhor Jesus. E você que tem intimidade com Jesus Cristo, o Espírito Santo testifica com você que eu estou aqui não para falar em religião, pedir pix para ninguém, mas para unicamente falar do amor de Jesus Cristo. Amém? Antes de entrar na palavra, quero estar lembrando você, porque a gente esquece, acontece comigo. Dá o joinha, dá o like, vocês ajudam muito o algoritmo recomendar esse vídeo a mais pessoas. Eu postei um vídeo no domingo e ele já está com quase, talvez já tenha alcançado 300 visualizações. É o vídeo que mais alcançou
visualização em menos de 48 horas. Em mais de um ano que eu tenho o canal. Aí estava até brincando com as minhas amigas particulares aqui, não sei se gostaram da palavra ou se porque eu estava chegando de um momento muito especial, vestindo de uma maneira mais elegante, porque eu sou simples, minhas amigas, meus amigos. Do jeito que eu estou aqui, eu estou preparada para ir até no fim do mundo, se for preciso. Eu não sou de ligar muito para roupas, não. Mas eu falei para uma amiga hoje, acho que eu tenho que comprar roupa bonita, porque meus vídeos não sobe like, não sobe nas visualizações, em inscritos. E aproveitando, você que tem visualizado, inscreva-se no canal, posta meus vídeos aí nos seus stories, nas suas redes sociais, recomenda, que isso ajuda muito também, e inscreva-se no canal. Eu hoje recebi no próprio canal um comentário de uma amiga me trazendo muitos elogios, mas o elogio é para o Senhor Jesus Cristo, que eu diminua cada vez mais e Ele cresça acima dos céus, porque Ele é que é o único digno de honras e de glórias. Hoje nós vamos continuar no capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo 16 a seguir. Só 3 versículos hoje que nós vamos refletir. Amém? O título dessa reflexão aqui, o motivo e efeito das aflições. Então, sem muita delonga, vamos à palavra que é o mais importante de tudo. Diz assim a palavra de Deus, Paulo, quem escreveu aos Coríntios. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Não tinha ninguém melhor do que Paulo para falar de tribulações, porque ele, quando era um soldado lá aos pés de Gamaliel, ele perseguia e cancelava CPF de cristãos. Mas um dia ele teve um encontro real com Jesus. E quando ele teve um encontro real com Jesus, ele começou a perceber, não que ele estivesse pagando pelo que ele fez com os cristãos, mas é que ele foi provar do sofrimento que um cristão tem para ser fiel a Jesus. Então, ele diz que, por isso, não desfalecemos, nós não podemos desfalecer, que ainda que o nosso homem se diz homem e mulher, exterior quer dizer externo, a pele, a roupa, né? Esteja consumindo o interior, contudo, esteja se consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quando ele fala do homem exterior, está falando da matéria, que ainda que esse homem
esteja desfalecendo, quer dizer, atravessando tantas lutas, tantas aflições, ao ponto de estar quase desfalecendo, mas às vezes desanimado, mas nunca desamparado, e ainda que esteja sendo consumido esse corpo, essa matéria, mas o interior, que é o espírito que habita em nós, no nosso coração, contudo se renova de dia em dia. Basta que eu e você estejamos buscando do nosso Deus todo dia um renovo, renovo espiritual, para que os nossos dias, ao findar aqui nessa terra, não seja simplesmente caminhar em vão, mas que nós possamos chegar no fim da jornada para pegar o troféu da vitória. Porque tenho o costume de dizer, minhas amigas e meus amigos, que Jesus é o maior exemplo de sofrimento de todos os cristãos que passou pela face da terra. Jesus, por seguir ao Pai bem de perto, ser o Filho de Deus, apesar de que ele era Deus, ele era e é Deus, mas ele era também 100% homem, e Jesus sofria grandes aflições, humilhações, desprezo, e inclusive os estudiosos chegaram a uma conclusão, e isso foi publicado recentemente em vídeos aí que alcance de qualquer um, não vou citar canal nem nome, mas chegaram sim à conclusão que Jesus era negro. E, como dizia meu saudoso pai, aquele que deixou de ser branco, negro é. Ele falava isso para mim. Minha filha, você é negra, você deixou de ser branca, você é negra. Só existe na cor da pele duas cores, branco e negro. Você nunca aceita ser chamada diferente. Você se declara sempre, você é negra. E é a cor negra é que representa o verdadeiro Brasil. Não é um Brasil colonizado por nações que vieram de fora, não. Os verdadeiros brasileiros são os índios, que têm caído no esquecimento de muitos, mas muitos africanos que vieram, foram vendidos para ser escravos aqui no nosso país. E foram eles que fizeram dessa nação uma grande nação. Tanto que a nossa cor é toda misturada. Eu tenho um netinho, que eu não posso mostrar por ser de menor, que ele é lindo demais, ele é loiro, branquinho, que ninguém fala que é meu neto. Eu corro até perigo de pegar uma embarcação e alguém achar que eu estou levando ele de presente. Como o meu filho, o pai dele, também puxou para o lado dos antepassados que eram descendentes de portugueses, da pele clara. Então, ele puxou muito para o lado do meu filho e a mãe, que é descendente de alemãos. Então, misturou as duas cores e virou uma só, branco, branco, branco. E eu louvo a Deus por isso. É por isso que os cristãos têm motivo para ser felizes, porque
Deus não escolhe raça, Deus não escolhe cor, Deus não escolhe, aleluia, nações. Ele escolhe, ele chama um povo de boas obras, de coração limpo e de mãos puras para apresentar a Deus. Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele é um Deus que cuida de cada um de nós sem que nós tivéssemos feito nada por merecer tão grande amor. E então Paulo, quando dizia, ainda que meu homem exterior esteja numa tribulação, isso produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Aleluia! O cristão sofrer tribulação. Hoje eu conversava com uma amiga. Cristão termina uma prova, vem outra. Quando está terminando uma prova, pode dobrar o joelho e começar a orar, porque logo ali na frente terá uma outra bem maior. Eu lembro de um saudoso pastor que ele falava assim: você, minha irmã, meu irmão, acha que você está aqui passando por tribulações? Aí você vai pegar uma mala de roupa, vai pegar um voo e vai para os Estados Unidos. Ele citou os Estados Unidos da América, porque é um país cobiçado por muitos. Então, quando você chegar lá, na sua localidade para morar, a hora que você pôr a sua mala no chão, o encardido põe a dele bem apareada com a sua e fala: eu vim também, tá amarrado no nome de Jesus, mas ele anda ao derredor procurando a quem tragar. Das provas ninguém foge, porque quem permite a prova é Deus, mas quem nos ataca em tribulação é o encardido, é o inimigo das nossas almas. Então, continuando a palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante, eterno e peso de glória. Já li esse versículo. Então, se as tribulações, as provações, quanto mais forte elas vêm, maior é o peso de glória. Porque quando eu sofro uma dor, eu levo o meu pensamento na cruz e começo a pensar naquela coroa de espinho que por meus pecados foram cravados numa cabeça de um inocente. Cada espinho daquele representava o meu pecado, representava o nosso pecado. Para que Jesus precisava de morrer no meu e no seu lugar? Ele não tinha necessidade de vir aqui para nos salvar, ele já estava na glória, mas ele amou o mundo, a população mundial, de tal maneira que ele se fez homem para se apresentar para nós e nos dar uma lição de que é sofrer, o que é tribulação, o que é humilhação, o que é arrogância, porque tudo isso rodeava ele. Tudo que o cristão passa, para ele foi dobrado, porque ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. Diz no capítulo 53 do livro de Isaías, é só você começar a ler ele 53 a partir do primeiro versículo.
Voltando à fita aqui um pouquinho, quando vídeos hoje estão anunciando que Jesus era negro, não precisa de ter muita ciência para poder saber que quem anda num sol escaldante de um deserto, de sol em sol, mar a mar, no meio de uma multidão, que eu acredito que quase que nenhum tempo para ele tomar o banho dele, ele não deveria ter. Ele não pode ser branquinho de olho azul, não que eu tenha preconceito com a pintura que se faz do homem Jesus, mas pintaram o homem Jesus de acordo com o racismo, porque tem muita gente que se julga branca e carrega um racismo no coração contra os negros, mas também tem negros que têm um racismo tremendo contra os brancos. Mas tem, é 0-0, não é nenhum querendo atacar mais do que o outro. É aquele que se acha um semideus e acima de tudo e de todos, que julga o seu próximo, o seu irmão, pela sua estética e pela sua cor. Então, é uma coisa que inventaram, racismo. Não existe racismo, existe cidadãos de cada país. E sendo cidadão, ali tem todas as cores que Deus permitir que venha nascer naquele país. Então, Deus não é racista, mas Jesus, ele não era branquinho como se pinta um quadro por aí, não. Ele era um homem sofrido, diz a palavra de Deus, que olhando para Jesus, lá no Isaías capítulo 53, nenhuma beleza havia em seu rosto para que ninguém desejasse. Era um homem de semblante de dores, é um homem que no seu semblante ele transmitia tristeza, porque uma pessoa sofrendo dores, o semblante dela é triste. Ela não é aquela pessoa de semblante feliz. Então, Isaías descreve muito bem a aparência de Jesus. Era uma pessoa que, olhando para ele, as pessoas desprezavam, até porque nele não havia beleza alguma. Está escrito lá no livro de Isaías. E isso, 750 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou. Isaías foi o profeta conhecido como profeta messiânico, que é o mais que profetizou sobre Jesus, o verdadeiro Jesus que os cristãos conhecem. Então, as horas não esperam, vamos adiantar a palavra aqui. Não atentando nós nas coisas que se vemos, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias, enquanto as que não se veem são eternas. Então, não podemos atentar para as coisas que vemos, porque nós vemos Jesus pela fé. Nós vemos Jesus com os olhos da fé. E quando nós passamos por alguma tribulação, alguma situação, a gente pode, a cada momento, nenhuma tribulação chega perto, nem 1 milímetro do sofrimento que Jesus passou, para que eu e você tivesse garantia de vida
eterna com Ele no paraíso. Minha amiga, meu amigo, como eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo já se foi. Mas vamos lembrar sempre, Jesus era um homem que sabia, nos ensinou o que era sofrer, o que era ser desprezado e ser discriminado também. Jesus foi discriminado e muito. E quando eu vendo na televisão há poucos dias, uma pessoa biotrilionária, não sei, que nem cristã, eu acredito não ser, mas é uma pessoa pesquisadora, é um cientista falando sobre Jesus era negro e essa pessoa é clara, muito branquinha e muito bonito, com todo o respeito. Aí, e ele falando do Jesus negro com muito orgulho, falando que os cristãos precisam de conhecer o verdadeiro Jesus. Ali, quando eu vi esse vídeo, eu vou dizer para vocês, eu emociono, porque enquanto os cristãos não falam, as pedras estão falando. E é profecia de Jesus. Desculpa desligar o ar aqui, porque se não desligar, eu começo a tossir. Pior que a bateria dele está fraca. Tem que deixar ligado. Desculpa, gente. Vou tomar um pouquinho de água. Desculpa aí. É porque liguei o ar, está um calorão, 28 graus. Voltando no Jesus, né, negro, quando eu ouvi, eu emocionei. Enquanto os cristãos não falam, as pedras estão falando. E louvado seja Deus, Jesus falou que se eu e você não anunciar o evangelho, as pedras anunciarão. Vamos agora orar, porque o tempo já se foi. Mas quero recordar você, não deixa de dar o joinha, ajuda muito o canal a crescer. Não que eu queira ser grande, eu quero é que a palavra do Senhor alcance nações, porque Jesus está voltando. E com o seu like, você impulsiona o vídeo e faz com que mais pessoas venham ver esses vídeos. Mas vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, vim te louvar, te agradecer, ó Deus, por mais um dia que passamos. Ainda, Senhor, que o homem exterior sofra tribulações, mas o interior cresce de glória em glória, até o dia que o Senhor fizer chamada, porque nós estamos aguardando a sua volta. Amado Deus e eterno Pai, vá até o leito dos hospitais, abençoa, Senhor, a cada um que sofre nesse momento, e que ele venha sentir que Jesus sofreu mais do que ele, e que o Senhor possa derramar o bálsamo, o alívio das dores para aquele que sofre. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus, eu te peço por todos os governantes, por aqueles que estão na iminência de governar.
Senhor, vem abençoar as nações do mundo inteiro. Abençoa, Senhor, o povo de Israel, o qual nós somos descendentes. Deus, abençoa aquele povo que vive as maiores tribulações, mas tudo por quê? Porque não aceitaram o Messias na simplicidade e na humildade que veio. Mas nós te aceitamos, Jesus. Estamos aqui para falar para as nações que Jesus é maravilhoso, ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele renova nossas forças, ele nos dá alegria em meio às tribulações, alegria na alma, paz no coração. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Abençoe os policiais, Senhor, de todas as categorias, os bombeiros, a PM, os policiais civil, exército. Abençoe, Senhor, toda a força militar do mundo inteiro para que leve paz, não guerra. Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas para que elas tenham mais diálogos e menos arrogância. Abençoa, Senhor, as pessoas para que elas tenham mais amor e menos orgulho. Senhor, seja conosco, hoje e sempre. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha amiga, meu amigo, para terminar, eu tenho que dizer para você, vem de perto, Jesus te ama.